Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal A Luz da Palavra e com você o presbítero Enéas. E para você que está aqui pela primeira vez, eu te convido a ir lá no canal, se inscrever, curtir, compartilhar e vamos juntos espalhar a palavra de Deus, alcançar mais vida para a glória do Senhor. Amém? Hoje a nossa reflexão está baseada em Gênesis 26, o verso de número 12 e o verso de número 13, onde a palavra de Deus, no capítulo de número 26, nos narra a história de Isaac, que vai a Gerar por causa da fome. E chegando ali naquele lugar, ele se apresenta a Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Segredo: confiar no Senhor e obedecer à voz de Deus. Em Gênesis 12, 13, a palavra de Deus diz que ao obedecer ao Senhor e peregrinar sobre a terra de Gerar, sobre o domínio de Abimeleque, o rei dos filisteus, mesmo passando pelas adversidades, as afrontas, perseguições, passando por um momento de escassez, Deus honrou e prosperou de uma forma milagrosamente a vida de Isaac. O 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que tornou muito poderoso naquele lugar. É a vida de quem obedece e serve a Deus. Nesse texto sagrado de Gênesis 26, 12 e 13, percebemos como Deus prosperou Isaac mesmo na adversidade. É o tema da nossa reflexão, prosperando na adversidade. Mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias, Deus prometeu abençoar Isaac onde ele estava habitando. Isso porque ele decidiu seguir as orientações divinas. É a primeira reflexão. Seguir a orientação divina nos faz prosperar. Deus aconselhou Isaac a não descer ao Egito. Muitas vezes somos tentados a buscar facilidades no Egito. Deus renovou a promessa de abençoar Isaac e a sua descendência como havia prometido a Abraão. O que nos motiva são as promessas de Deus nas nossas vidas e temos que continuar acreditando e confiando nas promessas do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para cada um dos seus. Isaac obedeceu a Deus e ficou em Gerar. Deus quer nos exaltar no mesmo lugar que muitas das vezes somos humilhados, somos perseguidos, somos caluniados e sofremos retaliações. Deus é especialista em honrar crente nesses ambientes. No Salmo 32, o verso número 8, o Senhor promete nos orientar e nos guiar, dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Glória a Deus por essa promessa, por esta verdade de Deus lançada sobre a minha e a tua vida nesta manhã. Segundo, a bênção do Senhor é que enriquece. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. Quando Deus resolve nos abençoar, em pouco tempo recuperamos as perdas. Aquilo que o inimigo pensa ter tirado de nós, o Senhor nos faz recuperar em pouco tempo. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. A bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dor, como está escrito lá em Provérbios 10, 22. A nossa prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão em nossa volta. E nós temos que estar atentos a isso, para que nós não venhamos perder o foco. Quando as pessoas se levantarem, usadas pelo inimigo, para tentar nos paralisar, para tentar fazer que desistimos da promessa, nós precisamos estar atentos, buscando sempre a direção de Deus em oração. Lá na palavra de Deus está escrito
em Salmo 112, o verso 19, que o invejoso chega assim a enraivecer e se consumir por causa da prosperidade do justo. Quando você tiver um tempinho, uma calma, vai lá, visita o Salmo 112 e leia do 1 ao 9 e você vai ver esta verdade escrita lá. O invejoso chega a se enraivecer e se consumir por causa da prosperidade do justo. Entretanto, é o próprio Deus que se alegra, que se compraz na prosperidade do servo dele, do justo, como está escrito lá em Salmo 135, o verso 35 e o verso de número 27, a palavra de Deus diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em ver os seus servos, os justos, abençoados e desfrutando de prosperidade. Concluindo a nossa reflexão desta manhã, a nossa prosperidade deve ser a que vem de Deus, e Ele nos faz prosperar mesmo na adversidade. A fome podia estar assolando a terra, porém o servo de Deus experimentava a fartura e a abundância de bens. Em meio a toda a escassez que assolava a terra, Deus decidiu abençoar e enriquecer a Isaac, pois o Senhor promete abençoar toda a obra das nossas mãos, como está escrito lá em Deuteronômio 28, o verso de número 12 e o verso de número 13, e eu te aconselho a visitar também Deuteronômio 28 e ler essa passagem bíblica onde o Senhor promete abençoar toda a obra de nossas mãos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Que você seja direcionado por Deus e não desista das promessas de Deus para a sua vida. Tenha um dia abençoado, fica com Ele e até amanhã, se assim Ele nos permitir.